E a Refina Brasil vem defendendo recentemente uma alteração na forma de precificação do preço de referência para o petróleo aqui no Brasil, que hoje é definido pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. Para a entidade, o atual preço gera distorções regulatórias e tributárias, afetando o mercado brasileiro e fazendo o governo perder uma receita bilionária. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Evaristo Pinheiro, que é presidente da Refina Brasil. Seja muito bem-vindo aqui ao CNN Money News, Evaristo. Muito obrigado, Vitor. O prazer é meu. Evaristo, queria, na verdade, um começo de um detalhamento um pouquinho mais técnico. O que é contestado exatamente sobre essa precificação do preço dos combustíveis aqui pela ANP hoje? Perfeito. O que é preço de referência, Vitor? Eu acho que esse é o bom ponto de partida. A gente tem na lei do petróleo, ali por volta do artigo 48, uma previsão de que royalties e participações especiais precisam ser calculados com base no preço de mercado do petróleo. A lei do petróleo é de 2008. Houve já várias controvérsias a respeito da forma de como calcular esses royalties e participações especiais que são pagos à União, aos estados e aos municípios. Em 2017, a ANP foi forçada a criar uma fórmula desse preço de referência de petróleo por força de uma ação direta de inconstitucionalidade que o Estado do Rio de Janeiro moveu contra a União para obrigar a União a fazer um cálculo que cumprisse a lei do petróleo de 2008. Então, essa fórmula ela foi calculada com base no Brent, que era, né, era uma cotação, era a melhor cotação que havia à época, que o Brent é um petróleo do noroeste da Europa, menos descontos de qualidade. Quais são os descontos de qualidade? Acidez, enxofre e nitrogênio, né? Teor de acidez, teor de enxofre, teor de nitrogênio. Então, isso gera um preço, e esse preço de petróleo, que é divulgado periodicamente pela ANP, é usado para calcular royalties e participações especiais. Ocorre, né, que essa fórmula que foi feita em 2017, ela já não responde mais. À época ela também não respondia, tá? Assim, se você consultar os estados que recebem royalties e participações especiais, eles tampouco ficaram satisfeitos com essa fórmula já em 2017, porque ela não reflete e já não refletia, e ainda mais hoje ela não reflete a realidade do mercado de petróleo brasileiro. Por quê? Porque o Brent, por exemplo, não é a melhor referência de petróleo hoje para o petróleo brasileiro, né, que é 80% petróleo do pré-sal, e já existem cotações específicas de agências especializadas para petróleos do pré-sal, e os descontos de qualidade que a fórmula contém, eles não refletem esse petróleo do pré-sal. Vou te dar um exemplo, né? A ANP, né, que depois de 3 anos aceitou corrigir só o enxofre da fórmula. O petróleo do pré-sal tem um teor de enxofre médio de 0,5%. A fórmula coloca um teor de enxofre de 3,5%. Por exemplo, é completamente descolado da realidade do petróleo brasileiro. A gente tem acidez, praticamente não existe acidez no petróleo do pré-sal. E o teor de nitrogênio é muito mais baixo do que a fórmula prevê. Ou seja, a fórmula, na nossa visão, ela está toda equivocada. E aí não é na visão da entidade apenas. A gente contratou uma consultoria internacional especializada para analisar essa fórmula, o nosso posicionamento decorre das conclusões desse estudo que foi realizado. Evaristo, e hoje, né, com base exatamente nesses dados que vocês estão levantando, qual seria essa defasagem, a gente parando para pensar, inclusive, nesse anúncio recente da Petrobras, né, dessa redução de mais de 5% do preço da gasolina? Isso está dentro dos conformes, de acordo com os dados que vocês têm na mão? Perfeito. Aí vamos aos impactos aqui, Vitor, e aí chego também na resposta à sua pergunta. Qual que é o problema desse preço de referência não refletir a realidade do preço de mercado do petróleo? É que esse preço de referência da ANP, ele gera um preço sistematicamente menor do que o preço de mercado. Entre 5% e 10%, tá? Menor dependendo da cotação do petróleo. Então, o que isso implica? A primeira consequência óbvia é que União, Estados e municípios arrecadam menos royalties e participações especiais do que deveriam arrecadar, tá? Caso o preço para calcular royalties e participações fosse o preço de mercado. Em segundo lugar, porque esse preço de referência da ANP é um preço oficial. E por ser um preço oficial, esse é o preço de exportação que é usado pelas petroleiras como preço de exportação quando elas exportam petróleo para elas próprias. E aí isso é um pouco complexo, eu vou explicar melhor, tá?
Quando uma petroleira exporta para ela mesma no exterior, ela não pode usar o preço que ela coloca no registro contábil dela, né, para calcular os impostos incidentes. Então, ela tem que usar um preço que seja um preço de mercado. Qual é o preço que as petroleiras usam? O preço de referência, como preço de exportação. Então, o preço de referência vira base de cálculo para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Ora, se esse preço está entre 5% e 10% menor do que o preço de mercado, eu tenho um planejamento fiscal aqui. Porque a minha base de cálculo do imposto de renda e CSLL é menor do que deveria ser. E aí, eu, petroleira, que é o segundo impacto, prefiro exportar do que vender petróleo internamente. Duas coisas acontecem aqui, Vitor. A primeira é que eu pago menos imposto de renda e CSLL do que eu deveria pagar. Porque eu estou pagando, a minha base de cálculo é menor do que o preço de mercado. E o segundo problema é que, ao preferir vender petróleo, ou seja, exportar petróleo, do que vender no Brasil, eu tenho um problema para as refinarias privadas. Por quê? Porque eu não consigo comprar petróleo brasileiro. O chinês compra petróleo brasileiro, mas eu, refinaria privada brasileira, não consigo comprar petróleo brasileiro. Qual é a consequência disso? Eu não invisto em capacidade de refino. E aí a gente tem um problema de segurança energética aqui, porque o Brasil é deficitário em combustíveis em 600 mil barris por dia de gasolina e diesel. Então significa o seguinte: o Brasil exporta mais de 1 milhão de barris por dia de petróleo bruto, cru, e importa mais de 600 mil barris dia de gasolina e diesel, o que é um contrassenso absoluto. Então, essa é a consequência dessa distorção regulatória e tributária, E aí, né? E aí, só para responder a por sua favor. pergunta, perdão, Vitor, só para responder a sua pergunta, qual que é o problema disso com a política de preços da Petrobras? Onde é que isso conversa com a política de preços? É que eu, refinaria privada, sou obrigado a importar petróleo. Então, eu compro um petróleo mais caro do que o petróleo brasileiro. E, de outro lado, a Petrobras está vendendo combustível abaixo do preço de mercado internacional, abaixo do PPI. Ora, é impossível, dado que a Petrobras faz o preço dos combustíveis, porque ela tem 60% do mercado e eu só tenho 20% do mercado, refinarias privadas, é impossível concorrer de igual para igual com a Petrobras, porque eu compro petróleo mais caro e sou obrigado a vender, acompanhar o preço da Petrobras, que é abaixo do preço de mercado internacional. Então, isso gera uma inviabilidade econômica para as refinarias privadas e eu não atraio investimento para cobrir o gap que eu tenho de 600 mil barris, né, que seria o necessário para cobrir minha segurança, né, para que o Brasil tivesse segurança energética. Esse é o efeito deletério sobre a economia dessa distorção. E aí, na visão de vocês, Evaristo, qual que seria a solução? Seria uma reforma mais ampla nas agências reguladoras como um todo? Algum tipo de metodologia de cálculo interno da ANP? Na própria política de preços da Petrobras, né, que né, jogou fora, né, desistiu do Perfeito. PPI. Qual que seria, portanto, a solução? Repassar para algum outro tipo de ente ou de instituição essa prerrogativa de definir exatamente esse preço do combustível, né? Qual que seria uma alternativa? O que a Refina Brasil defende, Vitor, é que o governo, o Brasil, né, não o governo, mas o Brasil tem uma política de refino privado, para estimular o refino privado. E aí não estou falando aqui de subsídio, tá? Nós não pedimos subsídio, nós não queremos subsídio. O que a gente pede, pleiteia aqui, é que a gente corrija toda a regulação que foi feita, pensada para um mercado monopolístico e que desde 2019 nós temos um mercado competitivo de combustíveis. Então o que a gente precisa aqui, em primeiro lugar, é fazer a atualização de premissas, ou seja, a correção de toda a fórmula do preço de referência, para que esse preço de referência ele efetivamente cumpra a lei do petróleo, reflita o preço de mercado, não só a correção do enxofre, mas de toda a fórmula. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que sim, a Petrobras ela tenha liberdade de praticar o preço de mercado de combustíveis. Não, a gente não fecha os olhos para a necessidade do governo de olhar para a inflação. Os combustíveis são 8% do IPCA, mas o jeito correto de atuar em inflação de combustíveis não é usando a Petrobras para isso, né, para vender abaixo do preço de mercado, e sim fazendo um fundo de compensação, dando subsídio direto para motoristas de aplicativo, diesel, ou empresas de ônibus, para quem realmente precisa. Hoje, do jeito que a Petrobras faz, ela dá subsídio para quem não precisa, ela dá subsídio para eu abastecer meu carro de gasolina, para você, que não precisamos.
né? Então, o subsídio não é direcionado, ele é para todo mundo, está errado. Então, a gente precisa de uma revisão completa e que se transforme numa política de estímulo ao refino. Se a gente tiver a correção dessas distorções que a gente tem hoje, a gente pode facilmente atrair investimentos em refino, investimentos privados. A gente não precisa que a Petrobras ou o governo invista em refinaria privada. O privado pode e quer fazer, mas quer fazer desde que tenha segurança jurídica para tanto. Então é isso que a gente pleiteia. E o primeiro passo para isso é a ANP corrigir, fazer a correção completa do preço de referência. Só para dar concretude ao que eu estou falando aqui. Essa correção de enxofre apenas que a ANP disse que concordou, né, concordou em fazer, ela vai gerar um aumento de arrecadação apenas para a União de 4 bilhões de reais, segundo cálculos do próprio Ministério da Fazenda. Segundo o próprio Ministério da Fazenda, tá? Se ela corrigisse a fórmula completa, o aumento de arrecadação da União seria de 15 bilhões de reais. Isso dá quase os 20 bi que o governo está buscando arrecadar esse ano com o decreto do IOF. Então, veja que o dinheiro está dentro de casa, né? Se o governo quiser e quiser fazer efetivamente buscar esse recurso, ele pode fazer. Está dentro de casa. Evaristo, e essas iniciativas elas foram levadas pela Refina Brasil ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, né? Queria entender como é que foi essa recepção e como é que vocês têm avaliado exatamente esse pacote proposto pelo Ministério, né, que também envolve, pelo menos era uma ideia aventada por uma parte do governo, negada pelo ministro Fernando Haddad, mas uma possibilidade de ser, né, uma alternativa ao decreto do IOF. Perfeito. Vitor, a gente levou no ofício, assim, para ser muito franco, né, a gente levou a todos os ministros. A gente levou ao ministro Rui Costa, ao ministro Alexandre Silveira, ao ministro Fernando Haddad e à própria ANP essa sugestão. A gente vem trabalhando nesse tema há mais de 3 anos com a ANP, desde 2022. A gente vem trabalhando nesse tema. Por quê? Porque antes não existia refino privado. A partir de 2019, passou a existir refino privado no Brasil e a gente precisa corrigir essas distorções regulatórias. A bem da verdade, a gente vem trabalhando com a ANP e buscando que a ANP corrija essa fórmula há 3 anos. Então, é algo que a gente vem pleiteando e que sim pode ser uma fonte de compensação, seja para agora, ou seja, como o ministro Fernando Haddad disse, para evitar novos contingenciamentos. Para a gente não importa, o que a gente quer é que essa correção seja completa e seja feita o quanto antes. Por quê? Porque é bom para o Brasil de duas formas, tanto para arrecadação, mas quanto para um investimento industrial no país. Então, é isso que a gente defende. A gente já falou com o ministro Alexandre Silveira várias vezes sobre esse tema, já há muitos anos a gente vem falando, e a gente também falou com o ministro Haddad, que recebeu muito bem, tá? A medida obviamente, e aí não entraria aqui na discussão se é para arrecadação de agora ou se é para evitar contingenciamento, mas o ministro Haddad entendeu de que o investimento industrial poderia ser estimulado caso você tivesse a correção completa dessa fórmula. Porque é óbvio, né? O ministro Alexandre também entendeu nas várias vezes que já falamos com o ministro Alexandre também sobre isso. Seria o impacto no preço dos combustíveis, Evaristo, a partir dessa nova metodologia? Consegue ter uma mensuração, pelo menos percentual? A gente não consegue mensurar, mas o que eu consigo mensurar para você é o seguinte, Vitor. Se eu tiver essa nova metodologia em vigor, ou seja, da fórmula completa corrigida, eu vou passar a ter oferta de petróleo brasileiro para as refinarias brasileiras. O que isso significa? Significa que eu vou investir mais 70 bilhões de reais em novas capacidades de refino. Isso vai gerar mais competição no mercado, porque eu vou ter cerca de 40% do consumo brasileiro de refinarias privadas, ou seja, sendo abastecido por refinarias privadas. Essas refinarias vão concorrer entre si com as da Petrobras e novos investidores vão vir para o Brasil. Vou te dar um exemplo, tá? Para ficar claro. Os Estados Unidos têm 150 refinarias. Tem refinarias de 2 mil barris, que são cativas, né, que abastecem frotas próprias de empresas, e refinarias de 600 mil barris de capacidade. O Brasil só tem 18 refinarias, Vitor. Então a gente pode muito mais, a gente pode, segundo os cálculos aqui da Refina Brasil, a gente pode ter novas 33 refinarias aqui no Brasil, por exemplo. Tá? Então, com mais 33 refinarias, eu te garanto que a gente vai ter mais concorrência e
menos preço para o consumidor, ou seja, uma concorrência mais voraz e um preço melhor para o consumidor. A gente teve, né, recentemente, Evaristo, algumas discussões a respeito, por exemplo, das vendas das refinarias da Petrobras, né, da privatização das refinarias da Petrobras. O ambiente hoje regulatório de preços, ele torna de fato o refino privado algo oneroso? Como é que eu queria entender essa competição, Perfeito, evidentemente, de preços com a Petrobras? perfeito. O ambiente hoje ele é adverso ao investimento privado em refino. E por quê? Porque você tem essas distorções regulatórias que a gente já conversou, e a gente tem uma série de ações da Petrobras que são anticoncorrenciais, na opinião da Refina Brasil. A gente tem, por exemplo, a Petrobras ela tem o domínio do mercado, ela é um price maker, né, como se diz no jargão do mercado, ela faz o preço dos combustíveis, porque ela tem 60% do mercado. E ela controla o principal insumo, que é o petróleo. Né, a Petrobras, de um jeito ou de outro, porque ela também participa dos campos que são de outras empresas privadas, ela tem hoje 93% do mercado de petróleo brasileiro. Né? Então é um monopólio virtual, apesar de não haver mais monopólio legal, é um monopólio virtual. Ela tem 93% do mercado de petróleo do Brasil e ela tem 60% do mercado de refino no Brasil. Isso implica no quê? Ela controla o principal insumo. Então ela vende para as suas próprias refinarias de petróleo a um preço mais barato ou mais vantajoso do que ela vende para as refinarias independentes quando ela vende. Lembra que o estímulo dela é para exportar petróleo, dada a distorção do preço de referência. Mas quando ela é obrigada a vender petróleo para as refinarias independentes por força de contratos de longo prazo, ela vende mais caro do que para a sua própria refinaria. Isso é contra a lei antitrust brasileira, contra a lei de defesa da concorrência, porque eu, concorrente da Petrobras, compro um petróleo mais caro do que o que ela vende para a sua própria refinaria. Ela vende abaixo do preço internacional. E eu não consigo praticar esse mesmo preço. Então eu tenho uma dupla atuação anticoncorrencial, que inibe novos investimentos, por óbvio. Né? Eu tenho vários, né, quando a gente viaja para foros internacionais, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, né, no Golfo Pérsico, eu tenho consultas de vários investidores perguntando sobre o mercado brasileiro de refino. Por quê? Porque nós temos um imenso mercado aqui no Brasil. E eles sabem que a gente tem déficit, porque acompanham as estatísticas. Então começam a perguntar sobre quais são as oportunidades no mercado de refino no Brasil, como é que seria para fazer um investimento aqui. Quando eu começo a explicar, os investidores declinam da oportunidade porque veem que ainda é complexo demais. Se a gente conseguir tirar essas travas e ter um ambiente concorrencialmente mais favorável, eu não tenho dúvida de que o investimento virá. A gente não precisará depender do investimento da empresa pública para que a gente tenha novas capacidades de refino no Brasil. É importante te dizer, tá? Fora os investimentos privados em refino, a gente não tem investimentos da Petrobras em novas capacidades de refino desde 2013. A gente foi anunciado agora, só em 2023, os novos investimentos em refino no Brasil. Brasil está numa o Brasil tem um déficit de 600 mil barris e tem uma capacidade de armazenagem de pouco mais de uma semana. Se acontecer um grande conflito internacional, se você tiver um problema no Estreito de Hormuz ou no canal de Suez para transporte de combustíveis, a nossa única fonte de suprimentos passará a ser o Golfo do México, que terá que suprir a Europa, que terá que dar conta né, e suprimento dos próprios Estados Unidos. É uma situação delicada. Conversei aqui com o Evaristo Pinheiro, que é presidente da Refina Brasil. Muito obrigado pela disponibilidade, Evaristo. Obrigado a você, Vitor, e a CNN. A Um gente está sempre às abraço. ordens. Obrigado.